Alô amigos do canal Geotech Marcelo Souza. Vamos para mais uma videoaula em nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Nós dividimos essa videoaula em parte 1 e parte 2. Parte 1, práticas exitosas, e parte 2, exercícios de escalas cartográficas. Eu deixei essa animação em forma de origami em homenagem à turma que eu fiz essa prática exitosa, mediante a sua faixa etária. Aqui está o endereço das minhas redes sociais e o link do meu currículo. Então, parte 1, praticando escalas cartográficas e usando as geotecnologias com os alunos do 6º ano 01 de uma escola do sul do estado do Espírito Santo. Só lembrando que o professor, no atual momento, está residindo nessa parte do Brasil. Artigo publicado na revista Janingá, do Paraná, no ano de 2019. Título do artigo: A prática da geotecnologia nos anos iniciais do ensino fundamental 2, no mundo técnico, científico e informacional. Eu sou o primeiro autor e Felipe Perdigão Barbosa, um amigo geógrafo, o segundo autor. O endereço da revista está aqui: Janingá, revista do programa de pós-graduação em Geografia, Maringá, volume 11, número 1, página 72 a 86, 2019. O seu código ISSN 2175-86 2X, online. E a logomarca da revista. Quem se interessar de ver o artigo na íntegra, acesse o portal da revista. Tipo de escalas utilizadas no artigo: grandes e médias. Por quê? Está interrogação. Os alunos têm dificuldade de trabalhar com escalas pequenas, não só do 6º ano, como também do 1º ano, como também de forma geral. Então, o professor, na aula que já foi postada, trabalhou escalas cartográficas e deu mais prioridade às escalas pequenas, porque a área da superfície terrestre que foi reduzida é muito grande. Com isso, a riqueza de detalhes irá perder. Então, pequeno o número de detalhes. Então, por isso, escala pequenas. Então, eu trabalhei escala grandes e médias, porque os alunos têm dificuldade para com as escalas pequenas. Escala grande e média utilizada na pesquisa. Veja. Aqui nós temos o título: Planta da sala de aula da turma. Vou melhorar a imagem. Então, o que nós fizemos? Uma prática. E isso foi fantástico. Por isso que eu coloquei como prática exitosa. Nós fizemos a planta da sala de aula dessa turma, né? Pode perceber que eu tenho uma riqueza de detalhes muito grande, porque a área da superfície terrestre, a qual foi reduzida, é menor, é pequena, né? Com isso vai enriquecer a quantidade de detalhes. O que o professor fez? Pegou uma régua de 30 centímetros, medi a largura, depois medi o comprimento, cheguei na questão de 7 metros e 6 metros, ok? Fiz a conversão de centímetros para metro, ok? Fui colocando os detalhes, 2 janelas, coloquei, tem a foto do professor aqui, né? Souza 2018, o ano que nós fizemos a planta. Coloquei o meu nome na mesa, cadeirinha, aqui Cicilo, um ventilador. Não fiquei escrevendo detalhes aqui para não poluir a imagem. Aqui o quadro branco, a porta de entrada, a lixeirinha. No dia que nós fizemos a planta, tinha um outro quadro aqui nessa parte, colocamos ele também. Outro ventilador e magnífico, colocamos pela ordem de chamada os personagens que faziam parte daquela turma. Fica aqui o meu grande abraço para os meus amados alunos.
Então, 6 metros vezes 6 metros vezes 7 metros, 42 metros, que é o tamanho da sala de aula. Se eu converter para centímetro, só andar 2 casas, né? 42 decímetro, centímetro, 4.200 centímetros. Então eu vou ter uma escala nessa planta de 1 para 4.200 centímetros, correto? Muito bem. Como o tema na época era escalas cartográficas, o professor já aproveitou e usou as geotecnologias, né? Mapa do entorno da cidade. Fiz um geoprocessamento básico com eles. Vamos ampliar a imagem. O que o professor fez? O objetivo aqui, né, era identificar os 5 elementos principais de um mapa: o título, a legenda, a fonte, a escala e a localização, né? A indicação para o norte. Mas o professor colocou aqui na sua legenda fragmentos de vegetação em amarelo, foi fazendo um trabalhinho com eles. Vermelhinho, área sem cobertura vegetal, né? Eles ficaram até assustados, né? Sem cobertura vegetal, bastante lugar em torno da cidade, né? E mostrei a questão da escala. O próprio programa, que é o Google Earth, te dá a escala, só que a escala aqui está no formato de escala gráfica. Se eu passar para numérica, eu vou ter que acrescentar os zeros, porque aqui está em quilômetro, então eu vou ter que passar para centímetro, muito fácil. Só colocar 5 zeros. Qual o tamanho, né, que vai ficar em centímetros, né, mas eu tenho que modificar aqui. Ficaria 1 para 100.000 centímetros. Eu acrescentei 5 zeros. Lembre-se que, de acordo com o IBGE 2014, a escala média vai de 1 para 25.000 até 1 para 250.000 centímetros. Então, essa escala aqui está classificada como média. Nesse outro mapa, intitulado Mapa da Área Central da Cidade, eu fiz 2 circunferências. Pode perceber que aumentou o nível de detalhes. Mas também o foco era os 5 elementos principais do mapa: título, legenda, fonte, escala, localização. Mas foi muito bacana esse mapa aqui em especial. Por quê? Na legenda, fluxo de capitais, mercadorias e serviços, eles conhecem muito bem e sabem que nessa parte dessa circunferência maior, nós temos uma movimentação muito grande na cidade. E centro referencial, a pracinha central da cidade, tem como referência, ok? E nós temos a escala aqui. Como mudou o nível de detalhes, né, aumentou o nível de detalhes, muda a escala. O próprio programa me dá a escala, mas informa o que? Gráfica. Se eu passar para numérica, é só eu acrescentar zeros. Eu estou em metro. Se eu for para centímetro, vou andar 2 casas apenas. Então, vou aumentar mais 2 zeros. Então, eu vou ter 1 centímetro para 30.000 centímetros. Também classificado de acordo com o IBGE 2014 como escala média. Bom, na parte 2, né, exercício de escalas cartográficas utilizando as fórmulas. Não vou ficar repetindo as fórmulas, já está em uma de nossas videoaulas no canal. Exercício de número 1. Em um mapa de escala de 1 para 5 milhões de centímetros, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 600 quilômetros reais? Gente, muito fácil. O professor colocou aqui passo a passo, né, de como achar a resposta. Vou praticar com vocês aqui, fazer o uso dos recursos tecnológicos no próprio PowerPoint. Então, vou pegar aqui a nossa canetinha
eu tenho a escala. Então, eu tenho a escala. Eu tenho também a questão na realidade. Então, eu tenho também o meu Dzão. Falta aqui o que? O meu Dzinho. Tá passo a passo aqui, mas eu vou deixar isso aqui para fixar o conhecimento de vocês. Passo 1, eu tenho a escala. Passo 2, utilizar a forma. Qual que é a forma? Divisão. Então, quando eu vou achar o Dzinho, que é a distância no mapa, eu faço a divisão. Dzão dividido pela escala. Passo 3, montar o cálculo. Então, eu jogo o que eu tenho dentro do problema e vou tentar achar a resposta. 600 dividido por 5 milhões, né? 600 eu estou na realidade. Opa, eu não posso fazer isso aí. Vamos ver o passo 4. Fazer a conversão. 600 quilômetros eu transformo para centímetro. Acrescento 5 zeros. Aí sim eu posso fazer. Usar a escala métrica e cortar os zeros e fazer a divisão. Então está no passo 5. Então, como eu igualei aqui, e a resposta está me pedindo em centímetros, né, que é o Dzinho, eu vou dividir 600, no qual eu fiz a conversão, né, acrescentei os zeros, e corto os zeros também da escala. Então, 600 dividido por 50, 12 centímetros, ok? Então, 12 centímetros, alternativa B, correto? Questão de número 2. Em um mapa com escala de 1 para 5 milhões, repetiu a escala aqui, mas é questões de banca. A distância entre dois pontos é de 2,5 centímetros. Dessa forma, a distância real é, de novo, aqui nós podemos perceber que o problema nos deu uma base. Já estou marcando aqui. Então, eu tenho a minha escala, eu tenho o meu Dzinho. Diferentemente do outro exercício, eu não tenho o que? O meu Dzão. Então, eu vou ter que achar o meu Dzão. Já deixo a dica. O meu Dzão eu tenho que multiplicar. Passo 1, eu tenho a escala. Passo 2, utilizar a forma. Pode ver que é a multiplicação. Passo 3, montar o cálculo. Pego o que eu tenho no problema e jogo na forma. Passo 4, fazer a multiplicação e cortar os zeros. Então, faça a multiplicação e vou cortar os zeros. Por quê? Está pedindo em quilômetros. Então, na realidade, 2,5. Olha o tamanho da minha escala. 1, 2, 3, 4, 5. 2,5 centímetros vezes 50, 125 quilômetros. Alternativa D. Muito fácil. Questão 3. A escala em um mapa indica. Já está a resposta aqui. Então vamos ver quantas vezes o tamanho original foi reduzido para ser representado do mapa. Então, a alternativa C. Muito fácil. Questão de número 4. Analisando um mapa temático cuja escala é de 1 para 1 milhão de centímetros e a distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 8 centímetros, a alternativa que indica corretamente a distância real entre as duas cidades é... Então, de cara, o que está me pedindo aqui é o meu Dzão. A distância real. Eu tenho a minha escala e eu tenho a distância no mapa, que é o meu que? Dzinho. Então, vamos lá. Passo 1, eu tenho a escala. Passo 2, utilizar a forma. Lembre-se que para achar a distância real, eu vou multiplicar. Passo 3, montar o cálculo. Eu pego o que eu tenho no problema e jogo na forma. Passo 4, fazer a multiplicação e cortar os zeros, porque está me pedindo em quilômetros. Então, não é a escala. Então, eu tenho que tirar a quantidade de quê? De zeros. Então, vamos lá.
8 vezes, né, lembra o tamanho da nossa escala, então tem que cortar 1, 2, 3, 4, 5, 8 vezes 10, 80 quilômetros. Qual a alternativa? A. Muito fácil. Questão de número 5. A escala numérica é um dos principais e indispensáveis componentes de um mapa. Sem a escala, o mapa não tem valor geográfico. Vamos supor que você foi encarregado de realizar um estudo sobre a estrutura fundiária do Piauí. Para essa tarefa, lhe foram fornecidos 5 mapas em escala diversas. Assinale aquela que fornece um maior nível de detalhe. Eu tenho 5 escalas aqui. Lembre-se, maior nível de detalhe. A superfície que foi reduzida é menor. Então, se eu pegar aqui que tem o menor denominador, então de cara eu sei que aqui é o menor denominador. Aqui eu vou ter o que? Mais detalhes. Desculpa a letra aí, né? Só para vocês lembrarem. Então a resposta será E, 250 mil centímetros. Os demais aqui vai perder o detalhamento. Questão 6. Em um desafio de verificação de conhecimento sobre cartografia feito a uma turma, um professor propõe um exercício para que os alunos determinem a escala do mapa. Para tanto, o professor apaga a escala do mapa e fornece apenas as seguintes informações à turma. Informação primeira: a distância em linha reta entre duas cidades no mapa, 3 centímetros. Segunda, distância real em linha reta entre essas duas cidades, 65 quilômetros. Acertará o desafio o aluno que afirmar que a escala do mapa é. Então está me pedindo aqui o que? A escala. Mas o professor apagou a escala do quadro, mas deixou, esse professor é bonzinho, deixou os dados. Eu tenho o que? O meu desenho e eu tenho o que? O meu desão. Eu não tenho a minha escala. Vamos jogar aqui passo a passo. Passo 1, eu tenho o desenho, repetindo, 3 centímetros. O desão, que é a distância real, 65 km. Passo 2, eu não tenho escala, vou jogar na fórmula. Desão dividido por desenho. Passo 3, montar o cálculo. 65 km dividido por 3 centímetros, eu não posso, tem interrogação aqui. Passo 4, fazer a conversão para centímetro ou para quilômetro. Eu vou fazer para centímetro porque já vai me pedir a escala, que é em centímetro. Então, 65 km, eu acrescento 5 zeros. Ok? Então, deu essa montoeira de número aqui. Né? O professor já cortou aqui para facilitar. Então, passo 5. 65 dividido por 13. Pode ver que vai dar 5. Opa, acabou? Não tem resposta aqui com 5. O professor é sacana, né? Então, quem está acostumado a cortar zero, nesse caso aqui eu vou ter que voltar com zeros. Então, passo 6, 5 quilômetros. Tenho que voltar para centímetro. Então, eu acrescento 5 zeros, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Minha resposta é 1 para 500 mil centímetros. Alternativa E. Facílimo. Chegamos ao fim de mais uma videoaula, né? Essa videoaula o professor dividiu em parte 1 e parte 2, né? Prática exitosa e resoluções de exercícios sobre escalas cartográficas. Valeu, galera. Não esqueça de deixar seu like e aguardem a próxima videoaula.